Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais um programa ATM Night Show Podcast. Olha só, nós estamos muito felizes em ter você aqui com a gente na TV 10 e também no YouTube do Atmosfera Jovem. E vou deixar aqui para vocês uma muito boa noite para todo mundo que está nos acompanhando aqui na cidade de Maringá, na região, toda também a região metropolitana onde alcança aí o sinal da TV 10 e também na rede mundial de computadores, que aí nós não temos limite. Então, pessoas nos assistindo de tudo quanto é lado. Seja muito bem-vindo, eu sou o Michel Hoffman e este é o programa ATM Night Show Podcast. Roda a vinheta aí. Gente, seja bem-vindo a esse programa que está marcando já a cidade de Maringá. Todos os sábados, a partir das 23 horas, ATM Night Show Podcast. E hoje é um dia muito especial para mim, um dia que eu estou muito emocionado de estar aqui, porque eu estou aqui com ele, que é pastor, cantor, compositor de mais de 100 hinos, escritor, poeta, teólogo, doutor em divindade pelo Instituto Teológico do Paraná, um dos fundadores da Ordem dos Pastores Evangélicos de Maringá, a OPEM, é maringaense, nasceu em 1939, é pastor-presidente da Igreja Molive, que é o Movimento para a Libertação de Vidas. Eu estou aqui com ele, o pastor Newton Tuller. Que bom estar aqui com você, Boa noite, Michel. pastor. Permita-me dizer que você é exagerado. Exagerado? E você esqueceu de avisar que eu sou um pecador também. Isso é uma verdade, mas o senhor tem bastante qualidades aqui. Eu tenho trabalhado para a glória do Senhor desde a minha infância, né? E eu me converti muito cedo, porque eu sou filho e neto de presbiterianos, de crentes em Jesus. Sim. Mas tive um afastamentozinho de leve. E no Rio de Janeiro, em 1959, na Praça Tiradentes, em frente ao Teatro João Caetano, eu tive o meu reencontro com Jesus e dali para frente eu só estou subindo. Amém, glória a Deus. Pastor, é uma alegria muito grande estar com o senhor aqui. Para mim representa uma personalidade da nossa cidade, é uma referência para a nossa geração ainda. É um dos pastores que nós, na minha infância, a gente olhava e a gente admirava, pregar, cantar. Era o momento que a gente sentava assim no chão para ouvir os pastores pregar. E para mim é uma alegria muito grande mesmo, é a realização de um sonho, estar aqui com o senhor, conversando com o senhor, batendo esse papo para televisionado, né, para TV 10 e também para o YouTube da Atmosfera Jovem. Para mim eu fiquei feliz de saber que você é parente de um grande amigo meu, do José Luqueta. Eu vou ter a oportunidade de mostrar esse vídeo para ele, né? Sim. Mas também quero me aproveitar da oportunidade para mandar meu abraço bem arrochado para Celso Santos, que é um grande amigo de muitos e muitos anos. Sim. Um homem que eu respeito, admiro, e também para a sua equipe aqui, que tem me recebido tão bem. Sim. Pastor, a gente começou conversando aqui, o senhor falando um pouquinho desse processo de conversão. O senhor falou que nasceu em um lar onde já tinha um movimento presbiteriano ali, um movimento, vamos dizer assim, evangélico, certo? Aliás, eu sou até predestinado a ser crente. Ah, é? Porque eu nasci no quintal de uma igreja. Certo. Minha mãe zelava de uma igreja, né? E meu pai tinha vendido a cama e depois, para um casal, o casamento chegou rápido e eu não tinha nascido ainda. E papai, então, foi no mato, cortou forquilhas e fez uma tarimba. E eu nasci numa tarimba. Por isso eu sou bem tarimbado. E graças a Deus, dali para cá. E depois, então, como jovem, me distanciei um pouquinho. Eu sempre fui farmacêutico. Desde a minha infância, minha juventude, eu trabalhei em farmácia nas maiores drogarias do Brasil. Foi uma bênção muito grande para mim, né? No tempo da gripe asiática que assolou o Brasil, eu estava lá na ativa. E no Rio de Janeiro, trabalhando em farmácia, mas
meu maior prazer foi justamente naquela praça, quando eu ia passando ali despercebido, ali um pouco Macambúzio, Jururu, Abetumado, Zorumbático, né? Eu estava passando ali, triste porque eu tinha sido expulso da drogaria onde eu trabalhava. Eu pedi um vale, o homem não quis dar, e eu briguei lá e me expulsaram de lá. E eu estava passando ali muito triste assim, de repente eu vi um programa na praça ali, e uma moça que estava começando a recitar uma poesia. Era uma moça muito bonita, eu não era bobo, até hoje não sou ainda. Claro. Né? Então eu parei por causa da moça. Mas a poesia que ela estava recitando era Boa Noite, de Mário Barreto França. E aquela poesia era a minha história. A história de um moço que abandonou um pouco a fé. Então, quando eu participei daquela poesia, quando ela terminou, eu já esqueci da moça, esqueci de tudo e já fiquei ali com os olhos vidrados num pregador nordestino que estava pregando ali. E ele falou muitas coisas, mas eu me lembro de 3. O homem só é ruim até o dia que ele quiser. Enfim, com uma estaca e daqui para frente você vai ser uma outra pessoa. Depois ele falou ainda uma outra coisa que me impressionou muito. Ele falou o seguinte: se você hoje aceitar Jesus, sua história fica para trás. E depois, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quando ele me fez o apelo, eu fui o primeiro. E naquele chão caracachento ali, onde os pombos ficavam ali, eu me ajoelhei ali, nunca vi tantas mãos em cima de mim. Eu não sei que igreja que era, não sei que pastor que era. Eu acho que é por causa disso que eu sou de todas as igrejas. Sim. E essa é a visão que nós temos mesmo do Senhor. Que o Senhor não tem uma placa no peito carregando. O Senhor é o nosso pastor. Então, pastor de Maringá. Eu vivo para as igrejas, prego em todas as igrejas, graças a Deus. Não é? Então, daquele dia em diante, o Rio de Janeiro ficou pequeno para mim. Olha só. Meu pai tinha uma fábrica de sabão em Rolândia, aqui no Paraná. E eu, como eu precisava de limpeza mesmo, então vim trabalhar na fábrica de sabão do meu pai. Não é? E ali um dia, durante várias vezes eu queria ser pastor. Mas nunca tive oportunidade e tal, porque eu não tinha estudo, só tinha mal o grupo escolar. Mas depois do senhor ter sido fisgado por uma moça e por uma poesia, por o evangelho, que te impulsionou para o evangelho ali, um novo nascimento, uma nova conversão, como que surgiu essa vontade de ser pastor? Como que surgiu isso dentro do senhor, esse chamado, alguma coisa assim? Michel, quando eu era menino, pequeno, eu talvez era o mais perigoso da igreja. Um moleque terrível. Será que é válido a gente falar que aqueles mais perigosos é o que se torna pastor, alguma coisa assim? Não sei, mas eu era terrível. Meu pai uma vez me mandou na igreja levar um lampião, porque naquele tempo não tinha luz elétrica. E era aquele lampião que tinha um vidro comprido assim. E papai falou, não tire esse vidro aqui, porque ali dentro tem cinza pura. Não deu tempo. Eu, no caminho, tirei aquele vidro e passei o dedo na cabecinha do lampião. Pronto. Naquela noite de quarta-feira, o culto foi feito na base da lamparina, que era com azeite, não é? Pois bem, mas numa vez, um pregador presbiteriano fez um apelo para quem queria ser pastor. E eu era um molequinho. E eu fui lá na frente. E 2 rapazes da igreja, que tem aquela vida ilibada, aqueles rapazes que são exemplo mesmo, 2 foram lá na frente. E eu fiquei no meio. O pastor, eu acho que tinha algum discernimento, que ele orou pelos 2 e não orou por mim. Eu cheguei em casa meio triste assim, e eu falei com o papai, eu queria ser pastor, e o homem disse que nem deu bola para mim. Quando eu estava jovem, uma vez eu aceitei um outro apelo. Lá no Rio de Janeiro, quando eu entreguei meu coração a Jesus naquela praça Tiradentes, eu fui à igreja presbiteriana, a primeira igreja do Brasil, igreja presbiteriana na rua, bem no centro do Rio de Janeiro, e eu falei com o pastor que eu queria ser pastor. Aí ele falou, você estudou o quê? Eu falei, eu não estudei nada, eu só tenho grupo escolar. Mas você quer ser pastor sem estudo? Eu sei que ele me escorraçou dali. Quando eu vim para a Rolândia, para a fábrica de sabão, eu tinha no Rio de Janeiro pregado uma vez. E eu tinha vontade de pregar.
E eu peguei um livro da Igreja Adventista e eu estudei um sermão ali, estudei mais 2, e eu estava com 3 sermões. E o pastor me deu 1 hora para pregar. Rapaz, quando eu cheguei na frente, eu fiquei tonto na hora, não conseguia nem saber a Bíblia onde eu ia ler. E um sermão era sobre vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Outro sermão era o cego de Jericó. Sabe que eu misturei o cego com vaidade, a vaidade com o cego, e foi uma confusão tão grande, que eu saí dali e pensei, puxa vida, nunca mais vou pregar. Mas em Rolândia, fazendo sabão, na mão de obra ali, fazendo sabão, um rapaz veio e falou para mim, Saulo Conde, da igreja missionária, Newton, por que você não estuda para pastor? Eu falei, rapaz, eu quero ser pastor, mas ninguém deixa. E ele foi para o Isbel, em Londrina, e eles conseguiram me aceitar sem estudo nenhum. Eu estudei no Isbel também. Estudou no Isbel, que bênção. Então, eu fui ali em 1961, eu fui para o Isbel. E sabe, no Isbel eu fiz 1 ano. E depois fui para o João Calvino, um dos primeiros estudantes do João Calvino, juntamente com o Toniel Gonçalves, com Joaquim, com outros ali, não é? E nós fizemos mais 5 anos ali. Mas e daí? Eu tinha só o grupo escolar, mas eu fiz, naquele tempo tinha um curso chamado Curso de Madureza. Eu fiz 4 anos de ginásio em 8 meses. Falava curso de madureza. Hoje é supletivo, né? Hoje é supletivo, EJA. Então, e eu fiz em 8 meses. E sabe o que acontece? Eu fundei uma escola. E eu, de aluno, me tornei professor. Não sabia nada, eu estudava o dia inteiro para ensinar à noite. Geografia, história, o que precisasse ali. Então, e ali, então, me formei e foi bênção até hoje. Olha que maravilha. Cara, é impressionante essa história. Pastor, depois de mais de 40 anos de pastoreio, mais ou menos? Não, 56. 56 anos de pastoreio? Meu Deus. Como manter a chama acesa, ver como o Senhor fala de Jesus, como o Senhor fala da conversão, ver a forma que o Senhor canta. Recentemente o Senhor esteve na Bola de Neve. Lá é uma igreja em Londrina totalmente underground. O pastor é meu filho espiritual. Ah, é? Eu tenho 173 filhos espirituais pastores. Maravilha. E entre eles está lá o Diogo, né? Da Bola de Neve. E outros mais. Né? Mas coisa essa linda. Pergunta sua é muito, muito pertinente, é boa. Você sabe, quando uma pessoa é apaixonada por Jesus, ele não volta. Ali só tem que crescer, né? Então, eu gosto daquele hino que o Luiz Carvalho cantava, estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Então, e eu amo minha família, e amo a igreja, e amo as igrejas no sentido geral. E uma coisa que me faz muito bem é que eu sou amante da leitura. Sim. Todos os dias eu tenho que ler. E escrever também. Eu fiz 14 livros, 9 sobre vinda de Cristo, que eu quero aproveitar para dar este livro para você. Rapaz, olha só que honra. Conhecendo Deus. A vontade de Deus. Aqui está uma pequena dedicatória para o Michel. Esse livro é seu. Obrigado, pastor. Então, essa paixão é um fogo que tem dentro de mim, que eu não posso deixar Jesus, porque ele não desiste de mim. Então, eu não posso desistir dele. Amém. Então, o segredo é esse, manter a paixão por Cristo. Claro. Amém. Que bom. Isso. O senhor é um dos fundadores ou é o fundador do movimento Molive. Eu fundei o Molive e fundei a Ordem dos Pastores quase na mesma época. De Maringá. De Maringá. Certo. Com 5 ou 6 pastores que eu chamei para fundarmos. Naquele tempo não era a Ordem, era o Conselho de Pastores. O Molive já era uma igreja ou ele nasceu como um movimento e depois ele se tornou uma igreja? Não, primeiro nós tínhamos a igreja. A igreja. Né? A igreja. E então, dentro da igreja, nasceu o Molive. Porque eu tinha a igreja que eu fui o primeiro presidente. Foi a Igreja Presbiteriana Renovada. Sim. Né? Eu fui o primeiro presidente e o pastor. Hoje é o último presidente, já vitalício, né? Já há muitos anos. Então,
Pois bem, quando eu estava na Igreja Renovada, eu fundei, paralelamente à igreja, eu fundei o Molive. Depois, eu fiquei só com o Molive e fundei, então, a Igreja Casa de Oração para Todos os Povos, que é conhecido só como Igreja Molive. Igreja Molive. Que esse movimento ele foi criado diante de uma necessidade de uma recuperação de pessoas que tinham algum problemas com vícios eu li a história de David Wilkerson, que mais tarde estive com ele algumas vezes, e eu passei aquele filme dele, A Cruz e o Punhal. A Cruz e o Punhal. Tá tudo quanto é lado aí, e me apaixonei por isso, né? Então, eu fui O senhor teve presidente contato com ele, então? 2 vezes. Ou 3 vezes. Aliás, eu estive na casa de Don Wilkerson e no Teen Challenge nos Estados Unidos, que é a casa do Don Wilkerson. Foi um dos primeiros e do livros David que eu li. Wilkerson. Foi um dos primeiros livros que eu li, foi A Cruz e o Punhal. Então, e eu fui toda a vida presidente do Molive, depois meu filho foi presidente também, o Jader, por 7 anos, o Newton foi o último presidente, né? E hoje o Molive está funcionando com uma equipe de ex-molivianos. Eu passei tudo para eles, e Saulo e o pastor Celso Luiz, eles estão lá fazendo um trabalho muito bonito lá. E eu fiquei só com a igreja e andando por esse mundo de Deus. Maravilha. E esse tempo todo como igreja Molive, o senhor falou assim que o senhor tem 175 filhos espirituais. 173. 173. Filhos quando o senhor fala que é filhos espirituais, o que o senhor quer dizer com isso? Eu estou dizendo que são filhos espirituais pastores. Pastores. E obreiros, pastoras. Então o senhor formou, né? 173. Eles foram dos meus rins, né? Ou do Molive ou da igreja, que se tornaram pastores. E hoje, na África, nos Estados Unidos, na Europa, não faz muito tempo, eu estive também na Suíça, e lá eu tenho meus filhos espirituais. Nos Estados Unidos. Tem gente espalhada para todo lado. Tem gente espalhada no Japão, tem gente espalhada por esse mundo inteiro aí, que nasceram de nós, né? Do nosso ministério. Partiram daqui. Foram enviados pelo Senhor. Não foram propriamente enviados por mim, mas eles foram e por exemplo, Paulo Canuto, que veio da Rocinha, do Rio de Janeiro, que era bandido muito sério, vivia com metralhadora dentro de casa e tal, e ele veio para Maringá e subiu na escada onde tinha a Porta da Esperança, e ele hoje já andou muita parte do mundo, lugares que até nem eu andei, e ele já fundou a Casa de Recuperação em Sardenha, na Itália, onde eu estive também, e em Palermo, Itália, e ele já fundou igrejas lá. Hoje ele vive em São Paulo e prega em muitas igrejas no Brasil. Paulo Canuto, um homem sério, um homem de Deus. Nesse tempo todo que o senhor atua como pastor, como escritor, cantor, em algum momento da vida do senhor, o senhor pensou em desistir do ministério? Jogar tudo, assim? Não. Eu não digo que não tive alguma fase de aquele desânimo, né? Mas eu não me lembro de ter faltado numa santa ceia da igreja, né? A menos que estivesse no hospital. Mas por minha vontade, assim, não. Então, eu nunca pensei em desistir nem do ministério e muito menos da minha salvação, né? Que a gente pode descuidar e apostatar-se da fé, né? Mas não, qualquer tempo de mais assim, algum resfriamento, alguma coisa, mas de repente o vento, a Bíblia compara o Espírito Santo como um vento. O vento vem, assopra a brasa, cai a cinza e a brasa está viva outra vez. O senhor é conhecido também por todos nós que é dono de uma voz muito potente, né? Mesmo... Não sei se é tão potente. Eu acho que, na minha opinião, é uma voz bem potente, impostada, e é muito bom ouvir o senhor. Até eu vou convidar o senhor para dar uma palhinha para a gente aqui. Agora o pessoal está preparando e a gente vai contar também a história dessa música que o senhor vai contar agora aqui. Sim. Mas eu quero dar oportunidade para o pessoal que está nos assistindo, principalmente os jovens que estão nos assistindo, a conhecer essa potência vocal
do pastor Newton Tuller também. Posso cantar então? Pode cantar. Solta aí, Vamos maestro. lá. Esse ano eu fiz faz 50 anos. Eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo, faz teu querer, Senhor amado, eis o oleiro e eu este barro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Deus quer que você seja um vaso novo, um vaso escolhido, um vaso de bênção para levar aos perdidos a mensagem. Mas para isso você precisa ser modelado por Deus. Modela-me, Senhor, modela-me. Modela-me, transforma o meu ser, faz de mim o vaso escolhido para levar o amor aos perdidos. Eu quero ser um vaso novo para levar o amor aos perdidos. Eu quero ser um vaso novo. Aleluia. Gente, maravilha, que coisa linda aqui, que oportunidade maravilhosa que nós estamos tendo. Olha só, nós vamos agora pro Inside ATM e a gente volta daqui um minutinho, beleza? Até mais, daqui a pouco a gente volta. Valeu! Como estamos vivendo no dia de hoje? Como estamos aprendendo a lidar com as nossas emoções nos dias de hoje? Será que tem algum segredo para nós vivermos em tempos de crise, em tempos de altos e baixos? A palavra do Senhor disse em Filipenses 4:10, palavras de Paulo: não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito, pois posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Paulo nos ensina que na vida tudo é questão de aprendizado. Paulo nos ensina que tudo é questão de vermos a ótica com aquilo que a palavra nos diz respeito.
Não é fácil, às vezes, termos os nossos altos e baixos, mas isso é normal e nós vamos ter. Mas o segredo que Paulo diz aqui é que ele aprendeu a viver satisfeito, ele aprendeu a viver com muito, ele aprendeu a viver com pouco. Deus, ele é sucinto naquilo que ele nos ensina através da tua palavra. Ele nos explica e ele nos ensina que em todas as situações da vida ele iria estar conosco. Então é isso que nós precisamos nos basear a partir de hoje, que Jesus ele está sempre conosco. E se Jesus está sempre conosco, é o que Paulo nos afirma. Nós podemos todas as coisas no Senhor que nos fortalece. Nós podemos passar às vezes necessidade, às vezes dias difíceis, como às vezes dias abundantes, dias felizes. Mas nós sabemos de uma coisa, o Senhor está conosco 24 horas. E como Paulo diz, precisamos aprender a estar satisfeito em todos os momentos. Paulo sabia em quem ele acreditava, Paulo sabia que aonde a sua fé estava depositada. E nós precisamos aprender e entender que a nossa fé está baseada em Cristo Jesus, aquele que supre todas as coisas e aquele que está conosco em todos os momentos das nossas vidas. Deus abençoe. É isso aí, minha gente. Estamos de volta aqui com o programa ATM Night Show Podcast. E olha só, quero deixar aí para você já registrar aí na sua agenda, seu calendário, que nós estamos aqui na TV 10 todos os sábados, a partir das 23 horas, aqui na TV 10 e também no YouTube do Atmosfera Jovem. Então você pode acompanhar a gente por esses dois canais. E você pode participar, interagir com a gente ali, mandar seu recadinho e também printar aí, fazer uma foto com a televisão, fazer uma foto na tela, marcar a gente. Que jeito que eu marco vocês, Michel? Você pode seguir a gente no Instagram. No Instagram você pode me seguir, que é Michel Hoffman, e vai ter um Fzinho no final. E também você pode seguir o Atmosfera Jovem, que é a Atmosfera _Jovem. E como eu estou aqui com o pastor Newton Tuller, ele também tem a rede social dele ali, já tem o Instagram dele. Então vamos aumentar os seguidores dele. Você vai lá, pastor Newton Tuller, com 2 L's no final ali, Newton Tuller, e segue também o pastor Newton Tuller ali, que você vai ficar por dentro de tudo que acontece no Atmosfera Jovem, com o Michel e também com o pastor Newton Tuller, beleza? Estamos num momento aqui muito emocionante, e o pastor, ele acabou de cantar uma música aqui pra gente, que é uma música muito conhecida, mundialmente conhecida. Eu talvez até duvido falar que na galáxia ela já é conhecida, né? Que é Vaso Novo, né? O pessoal hoje conheceu ela num todo, num contexto geral. E o senhor, nós pesquisamos aqui, o senhor compôs ali mais de 100 canções já. 134 Eu não consigo hinos. fazer uma composiçãozinha. Consegue sim. Será que eu consigo? E o senhor já fez 100 e poucas composições, hinos, e dentre eles o hino Vaso Novo. Pastor, como que é esse processo de composição do senhor? É mais inspiração ou é transpiração mesmo, sentar para compor? Não, faz até tempo que eu não faço. Ah, é? Mas a musa não é sempre que ela vem, né? É, né? Então, mas via de regra, as minhas composições são forjadas na hora da dor. Na hora da tristeza. Sim. Por exemplo, uma vez eu cheguei em casa e estava muito triste, meio macambúzio mesmo, não é? Porque o pastor tem também os seus altos e baixos. Tem seus dias difíceis, né? E de repente eu peguei assim uma revistinha, tinha uma frase ali, uma estrofezinha, e eu peguei o violão, não é? Eu toco muitos instrumentos. Quem toca muitos instrumentos não toca nenhum direito. Não toca nada. Nada. Mas o meu instrumento mesmo é trompete, né? Ah, você é trompetista, né? Eu tenho 7 trompetes, mas toco um de cada vez mesmo. Não é? E então, mas ali, de repente, eu comecei... Fica firme e conformado, que esta fase há de passar. Deus só dá fardo pesado a quem possa carregar. Carrega o fardo, carrega sem se queixar. Deus só dá fardo pesado a quem possa carregar. E sabe esse hino aí?
Ele é cantado em muitos lugares do Brasil também. Mas tem uma rádio em Rondônia, não é? Que tem um amigo nosso, que eu conheci agora. Depois de muitos anos, conheci agora. Sim. Ele tem um programa das raízes, um programa caipira. Sim. Das 4 da tarde até as 8. Né? E todo o programa dele ele termina com esse hino meu. Com esse hino. E eu não sabia disso. Mas uma pessoa aqui de Maringá, que a gente põe o apelido nele de Capitão. Capitão. Né? Ele que mandou o CD para esse amigo dele lá em Rondônia, não é? E todo dia ele toca aquele hino. Às vezes a gente liga aqui e no final desse programa, alô, pastor Newton Túlio, vai lá. E vem a música. Vem essa música. Então, esse hino Vaso Novo, por exemplo, Michel, todos os meus hinos, eu escrevo o dia, a hora, com quem eu estava, o meu estado de espírito, se eu acabei de pregar, se eu vou pregar. O senhor faz um relatório, então, daquela composição. Mais 2 hinos eu não tenho nada escrito, que era Vaso Novo e um outro. E um dia eu cheguei a duvidar que esse era... Acho que não sou eu que escrevi esse hino mesmo, não. Mas nos meus papéis lá, eu sou mais ou menos organizado. Por exemplo, hoje eu tenho 28 volumes encadernados dos meus sermões. Então, eu tenho a minha viagem a Israel, eu tenho uma encadernação, minha viagem à Europa, eu tenho outra encadernação, eu vou encadernando tudo. E um dia eu pego naqueles monte de papéis, onde estavam ali os rascunhos dos meus hinos, né? E de repente estava ali o hino Vaso Novo, até meio rabiscado, escrito meio assim e tal. No começo era um pouquinho diferente e tal. Eu disse, então sou eu mesmo. E sabe que um repórter de Maringá, um dia falou para mim, Newton, eu vou provar que esse hino não é seu. E ele fez um levantamento, eu falei, faz favor para mim, fez um levantamento mundial. Aí depois ele pôs no diário. Vaso Novo é a composição do Newton Túlio. Teve que confirmar. Então foi muito bom. Não vou falar o nome dele, que ele é um grande amigo meu. Né? Mas, então, acontece assim, esses hinos acontecem assim, às vezes numa hora, quer dizer, por exemplo, eu ia saindo de casa para ir para o meu escritório, quando a igreja ainda era ali na Avenida Paraná. Sim. E, de repente, me veio uma música na minha cabeça assim, agora vivo contente, porque sou um crente em Cristo Jesus. Outrora vivia nas trevas, não tinha sossego, nem paz e nem luz. Minha vida era tão transtornada, agora lavada no sangue da cruz. Então, nasceu o hino ali. Tendo carro, veio uma inspiração... A pé. A pé? Eu vim a pé, sim. 1961, eu vim do Rio de Janeiro para Rolândia. Em Rolândia tinha um programa de rádio. Aí, com aqueles discos de vinil, eu acabei o programa e Dico e Rosinha são pais dos irmãos Passos de Curitiba. Eles têm uns programas muito bons lá, não é? E eles cantavam em dueto muito bonito da Assembleia de Deus. E ela estava no hospital, sabe? Ela estava no hospital. E eu, da rádio até no hospital, eu cantei, eu fiz um hino. Existe um alguém comigo que não vejo mais, presinto, que comigo sofre as dores que no coração eu sinto. É Jesus, este alguém é Jesus, este amigo singular. E lá nas mansões celestes com ele irei morar. Caramba. Nasce assim. Isso é maravilhoso demais. É um dom mesmo de Deus, né? Pra que Deus transborda a minha família eram todos de música mesmo, sabe? Meu pai tocava trompete e nós tínhamos uma banda só da família. Sim. Sabe? Então, está no sangue, no DNA já. No ali. DNA. Esse hino Vaso Novo, ele teve assim, um grande conhecimento também, porque ele teve a vibe, a gente chama assim, de colocar dentro
do inário de algumas igrejas, né? Depois veio a Igreja Adventista, fez o primeiro inário com esse hino, né? Um dos inários dele. Fez agora, eles vão lançar outra vez com essa última estrofe que eu falei aqui, Modela-me. Modela-me. É a última estrofe. E esta semana passada, eu tive uma experiência muito linda, porque a Igreja Adventista já me fez 8 homenagens por causa desse hino. Sim. Que esse hino tem história para tudo quanto é lado. Sim, então é um hino, pastor, que ele transcende as gerações. Não passa, a gente canta e era na apenas igreja. apenas uma estrofe, mas tem muitas histórias. Mas, de repente, uma história de semana passada. De repente, pararam uns 15 motores, mas desses motores mais aqueles estradeiros, potentes, assim? esses estradeiros. E eles todos de uniforme, assim, de blusas de couro, cheio de medalhas e tal. Era uma ONG da Igreja Adventista. De repente, abriram meu portão e entraram cantando lá. Depois cantaram comigo Vaso Novo. Que coisa linda. Foi uma coisa linda. Eu tenho lá gravado. Foi lindo, lindo, lindo. Eu estava, por exemplo, em Manaus pregando e 3 horas da madrugada eu estava no aeroporto. De repente começaram a chegar um pessoal tudo de paletó. Você viu os camaradas tudo de paletó, com uma pastinha 007, uma carinha meio de bobo. Você pode ver que é pastor, né? Esses caras são pastores, né? Mas muitos, dezenas. Aí eu perguntei para um, vocês são pastores? Ele disse, nós somos 80 pastores da Igreja Adventista. Nós estamos indo para a Bahia num congresso. Olha só. Você conhece o hino de vocês lá, 502? É Vaso Novo. Vocês gostariam de conhecer o autor desse hino? Aí ele falou, ele está aqui no aeroporto? Falei, está. Reúne a turma aqui que eu vou mostrar para vocês. Quando reuniu a turma, falou, sou eu. Aí, rapaz, virei artista porque eles tiraram tanta foto, me deram livros, me deram CDs e fizeram entrevistas. Foi coisa linda. Só mais uma história pequena. Eu estava na Praça da Sé, em São Paulo. E aqueles peruanos estavam ali vendendo, estavam com aquelas flautinhas de bambu e vendendo CDs. Mas num caixotinho lá, tinha um aparelhinho cantando Vaso Novo. Vaso Novo. Porque quem gravou o Vaso Novo em primeiro lugar foi a Voz dos Andes. Isso de 1900 e antigamente. Adão ainda era moleque naquele tempo ainda, né? Mas aquelas flautas, a flauta Pan, não. A Voz dos Andes era um famoso conjunto nacional, né? E eles que gravaram esse hino pela primeira vez. E eles estavam tocando ali aquele hino. E eu cheguei e falei para a moça peruana, oi, Tica, tudo bem? E ela disse, sim. Eu disse, que música linda, não? Ela disse, é belíssima. Você sabe quem hizo esse hino? Quem fez esse hino? Ela, não. Eu falei, e eu? Ela falou, mentiroso. Você é mentiroso. Aí eu estava com a pasta, peguei um hino ali que estava com a minha história e dei para ela ficou olhando. Aí um homem falou assim para mim, nossa, eu canto esse hino desde criança. Eu falei, pois esse hino aí já está há muitos anos na minha história mesmo. E dei ali. Última história. Maringá. Lembra dos Mamonas Assassinas? Sim, né? A mãe do Dinho. Lembra o Dinho? Sei, o Dinho é aquele palhaço que ficava na frente. O líder da banda. O líder. Sim. Com a ascensão dele, a mãe dele abandonou a igreja. Ela era da Assembleia de Deus. Olha só. E um dia ela ia passando perto de uma igreja, estava cantando Vaso Novo, e ela entrou e se converteu. E ela veio aqui na igreja Sétimo Dia, na central aqui, dar o testemunho. E o pastor, sabendo disso, me convidou. E eu estava lá no meio do auditório e ela contando a história do Vaso Novo. Aí eles falaram, olha, quem fez o Vaso Novo está aqui. Aí ela começou a chorar e me chamou lá na frente e nós dois cantamos lá. Que coisa linda. Então, eu saí do país 17 vezes, eu visitei 5 continentes e muitos dos lugares onde eu fui, né, Coreia e muitos lugares onde eu fui, esse hino já estava lá. Esse hino foi primeiro que eu. Isso é engraçado, né? E, assim, o senhor também teve uma experiência aqui em Maringá, quando o Diante do Trono veio aqui com a Ana Paula Valadão. Até tem um vídeo no YouTube dos bastidores disso, né? Que aconteceu. E o senhor estava contando aqui pra gente também, um pouquinho antes de começar a gravação,
como que foi essa experiência, né? Que a Ana Paula chamou o senhor para estar ali. Eu queria ir assistir a Ana Paula, mas eu estava com o joelho inflamado. Sim. Então eu estava em casa. E de repente alguém me ligou, Ana Paula está gritando seu nome lá. E na saída de Campo Mourão, ali onde tem aquela corrida de carros ali. Sim. Race Park. Race Park. Então, ela estava ali. E ela gritava, aqui tem nessa cidade um pastor chamado Milton Tuller. E o pessoal gritava, não é Milton, é Newton. E tal. E aí começaram a telefonar para mim. Até que um amigo meu, que eu não me lembro quem, veio lá e falou, Newton, vai assim mesmo, do jeito que você está com o joelho desse jeito. E eu me enfaixei o meu joelho e fui para lá. E foi uma experiência linda que nós cantamos. Foi e depois mesmo. ela mesmo que jogou no YouTube. No YouTube, jogou tá lá, eles fizeram uma roda de ministros, o senhor cantando junto com eles. Foi lindo mesmo. Foi bonito. Aliás, para a glória mesmo do Senhor, quase todos os artistas que eu conheço dentro do Evangelho, da ala de música evangélica, eles já gravaram esse hino. Sim. E eu gosto que gravem, eu não cobro nenhum direito autoral. Então, todo mundo, católicos e tal. Sabe o padre José Maria? Sim. Ele anda com a santinha assim, né? Sim. Então, eu um dia encontrei com ele no aeroporto e disse, ô padre, você canta muito bonito. Ele falou, você acha? Aí ele disse, eu acho. E você conhece uma música que diz assim, eu quero ser, Senhor amado. Aí ele cantou, como vaso nas mãos do oleiro. O padre tinha cantado, porque ele também já cantou, os padres cantam, eu gosto que cantem, o hino não é meu, eu apenas sou um instrumentinho aqui na mão de Deus, e Deus é que dá essas bênçãos para nós, para distribuirmos graciosamente. Amém. Glória a Deus. O senhor tem um diferencial de alguns pastores, eu posso dizer assim, diferencial, porque às vezes existe um conflito, muitas vezes, com o músico e com o pastor, né? E o senhor não tem esse conflito porque o senhor é músico, então o senhor conhece o coração do músico e o senhor também conhece o coração do pastor. Então, algumas igrejas, por exemplo, às vezes tem um atrito, não sei o quê e tal, entre o músico e o pastor, o período de louvor do pastor. Hoje ainda melhorou, mas antigamente, né, em algumas igrejas você não podia entrar com violão, não é? E uma vez fui pregar numa igreja em Curitiba, bem no centro de Curitiba, levei meu violão passou a maior vergonha, ficou lá atrás. Ficou retido. Né? Porque no templo só era o órgão, né? Naquele tempo o órgão, hoje teclado, né? E quando muito um piano, mas nada de instrumento de corda. Mas quando você olha os salmos têm os altissonantes, tem. Então, a música, ela é de Deus. Sim. Né? Tem músicas dentro da igreja que não serviriam para a igreja. E tem músicas lá no mundo que bem serviriam para igrejas, né? Porque a música... Eu estava dentro de Israel, e lá no Monte das Bem-aventuranças, e havia um grupo ali que me conhecia, de espanhóis, e eles pediram, canta uma música aí. E eu fui cantar uma música que é a música do O Sole Mio, que é uma música italiana. O Sole Mio. No estado, lá na Itália, ela é uma música... Tradicional. Secular. Sacra. Não é sacra. Ela é tida como mundana para eles. E eu fui lá. Que bela história, sua excelsa glória. Rapaz, veio uma freira lá e começou a me chamar de tudo quanto é nome, me expulsar dali. E eu pensei, já que estou expulsando, então vou cantar 2 vezes. Aí cantei 2 vezes, cantei mesmo, né? E foi uma bênção. Mas a música... Nós temos 3 tipos de música. Existe uma música sacra, que é a música de Deus. Existe uma música clássica, que é a música da alma. Por exemplo, uma música de raízes não me faz mal ao espírito.
não é? Eu posso sentar numa rede, deitar numa rede, esqueço até que estou devendo, ouvindo ali um Tonico Tinoco, ouvindo ali uma música romântica. E existe a música mundana. Né? Uma éguinha pocotó, um tchan, né? Então, ai, se eu te pego, né? Essas músicas aí, essas músicas são músicas mundanas. Eu estava ajudando a fazer um casamento na Itália, o casamento era às 3 horas da tarde, saiu às 8 horas da noite. Depois da janta, o mesmo louvor, o mesmo grupo do louvor, começa a cantar todo mundo ali, né? Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Eu falei, pastor, essa música é uma desgraça. Ele falou, pior que eu não posso falar nada, senão os pais dele ficam bravos comigo. Eu disse, você não fala, mas amanhã, quando eu for pregar na sua igreja, esse mesmo grupo de louvor, amanhã. E quando foi no outro dia, em Palermo, na Itália, eu falei, será que esse grupo que está louvando aqui é Deus, é o mesmo grupo que eu vi ontem cantando? Meu Deus! Ai, se eu te pego. Essa música é assim. Lá em Israel, os meninos no exército cantando em português. Ai, se eu te pego. Essa música. Então, música sacra de Deus. Música para a alma. Música para o espírito, música para a alma. Não precisa ser louvor, não. É uma música de raízes e tal. E a música mundana. Música do diabo, né? Você põe aí na televisão e veja a criançadinha como é que faz. Logo a carne, porque é música do espírito, música da alma e música da carne. Sim. Não é? Sim. Mas a música é uma benção. Isso. Maravilha. Pastor, o senhor visitou já os 5 continentes aí que é conhecido até hoje. Só não foi ainda para a Lua. O resto já conheceu tudo. Eu estou fazendo um projeto de ir para o céu, um pouco maior. maior mais distante. Então, aí eu estive em alguns países, né? Eu estive na África, né? África do Sul, Namíbia. Então, estive na Turquia, estive no Egito, em Israel, e estive no Japão, na Coreia. Eu passei 30 dias, estive com Paulo Show, né, no escritório dele, orando com ele, e preguei 30 dias na Coreia e cantei Chuhanani Siosimodo Sege em coreano. Mas eu não sei mais do que isso. E como foi essa experiência assim de conhecer tantas nações, tantas culturas em um mesmo evangelho? Uma coisa que sempre me impressionou, eu tinha muita vontade de ir nos países comunistas. Então, eu fiz 15 dias de estudo na Holanda. A gente faz um estudo de espionagem na Holanda. E é a única missão no mundo que você paga para comer, você paga para a missão, e você tem que levar até uma carta da esposa que ela está abrindo mão de você, porque você vai para os países comunistas, você não sabe se volta ou não. Meu Deus! 15 dias eu fiquei ali. E depois saí da Holanda, atravessei as 2 Alemanhas, que hoje são uma só, né? Uma só. E fui até a Polônia. No sul da Polônia, em Wisła, uma cidadezinha. E estive também lá onde foi os piores dias dos judeus, né? em Auschwitz, né? Foi um momento muito bom que eu estive, onde foi campo de concentração. Aquilo ali foi terrível, mas foi uma experiência das melhores que eu tive, né? E como eu nunca gastei 1 centavo da igreja para fazer minhas viagens. Deus programou todas as coisas. Só uma vez que eu vendi um carro para ir a uma viagem, quando voltei, Deus me deu em dólares. Deus me deu em dólar. Quando eu fui trocar os dólares, tinha o mesmo dinheiro que eu tinha gasto para ir. Olha só. Então, se você vive pela fé, você tem que viver pela fé, não pode ser viver pela fala. Se eu falar aqui com você, eu estou passando uma necessidade e você podia fazer uma programação, alguma coisa para levantar um dinheiro para mim hoje, aqui no seu programa e tal, eu não estou vivendo pela fé, estou vivendo pela fala. Então, é uma diferença viver pela fé e viver pela fala. Quem vive pela fé não fala. Quem vive pela fé não pede. Mano. Quem vive pela fé não dá indireta, não é? Glória a Deus. Aleluia. Olha só que coisa linda.
Quem vive pela fé não fala. Não fala. Anota isso aí, gente, por favor. Escreve aí, pra gente colocar depois lá. Pastor, o senhor estava falando com a gente aqui antes disso, o senhor estava falando com a gente que o senhor também foi considerado um contrabandista de Bíblias nesses países. Justamente, quando eu fui à Polônia, acaba que no fim, eu era para levar Bíblia dentro do meu carro. Eu não levei dentro do meu carro. Meu carro foi uma equipe para consolar a igreja sofredora. Nós fomos em Wisła, quase que fomos presos 2 vezes por mulheres cheias de estrelas, né? Porque eu não fui como pastor, eu fui como professor de história, né? E ali a gente não podia pedir Coca-Cola, porque Coca-Cola era americano. Certo. Você podia pedir Pepsi-Cola, porque Pepsi é inglês. Inglês. Então você podia ir. E eu no meio, num bar, nós estávamos lá em 4, eu e mais 3 americanos, né? Skip e mais uma moça e um rapaz. Nós estávamos lá e de repente as 3 mulheres policiais sentaram à nossa mesa. E eu fiquei assim, e o camarada veio perguntar o que eu ia beber, eu falei, me dá uma coca. Ele me chamou de estúpido para lá, né? E quase que nós fomos presos ali. Pouco depois, nós vimos que nós estamos sendo seguidos. Porque, no fim, o dinheiro que eu pegava na Polônia era tudo velho, rasgado, e não podia trocar. O dinheiro que eu troquei em dólar lá, eu tive que gastar lá. Então, nós ainda tínhamos um pouco, fomos tomar sorvete. Certo. E quando nós estamos na mesa tomando sorvete, escondido atrás de uma parede, as mesmas 3 mulheres vieram e sentaram à nossa mesa. E eu ofereci sorvete para elas, nem nada. Mas na hora de passar no border, né? Na passagem de um país para outro, na hora de passar ali, tinha uns 70 carros. E nós falamos, porque os carros estavam passando todos. Nós falamos, que coisa boa. E tinha que passar mais ou menos no nosso horário, às 6 horas, 7 horas, que os guardas já estavam cansados e não iam olhar. E os outros iam começar agora, também não iam olhar. E, de repente, quando passamos, quando chegou o nosso, mandaram encostar. Isso. E eu vi quando eles passaram com os nossos passaportes, meu passaporte tinha uma fita amarela e verde assim, né? No passaporte. E eu vi que eles foram numa torre e estavam olhando na Rússia. Quem que era Newton Tuller no Brasil? Quem que era Squipe? Quem que era... Fazendo uma busca para saber. Uma busca para ver. Nossa. Aí me pergunta se no Brasil era da esquerda ou da direita. Eu falei, eu não entendo de futebol. Aí o camarada me xingou. Aí a Mônica falava a língua deles. A Mônica falou, perdão, ele é muito ignorante, ele não sabe disso e tal. E a gente ficava ali, porque eles tinham uns aparelhos até para ver se nós ficávamos corados aqui. Olha. Se ficávamos mentindo ou não, estamos corados ou não. Nós ficamos ali durante horas, ali naquele border. Esperando, sendo interrogado. Porque eles não confiam um no outro, então o passaporte vai para um, ele vem, depois vai para outro, ele vem, depois vai para outro. Uns 5 passa pelo mesmo processo para ver. Para confirmar. A hora que nós saímos, tem uma parte entre um país e outro, tem uma parte de alguns quilômetros que não é de ninguém. É entre pátrias. Entre countries, né? Então, ali, quando nós passamos aquela área que tínhamos saído da Polônia, aí nós viramos cambalhota na estrada, porque estamos vivos, né? Estamos vivos. Porque quando você sai de lá, de Roosendaal, na Holanda, eles não falam nada. O camarada só fala comigo assim, see you again. Or with Jesus Christ. Né? Eu vejo você aqui ou vejo você com Jesus. Ninguém dá nada, uma palavra de ânimo, olha, nada. Só a hora que você volta, aí é uma festa. Aí joga o boné para cima, porque é uma festa. Porque voltou. Que maravilha.
Não voltam. Rapaz, que experiência. Olha aí, gente, que experiência incrível. Olha, nós vamos para mais um intervalinho aqui e daqui a pouco a gente volta com mais conversa com o pastor Newton Tuller. Você fica aí com o ATM News. Já já a gente volta. Valeu! Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Estou aqui para passar para vocês tudo o que rola no ATM News. Olha só. ATM na rádio às 14 horas, encontro do ATM às 19 horas, lá na Igreja Batista Renovada, fica na Mauá, 1008. E também, agora a nossa novidade, ATM Night Show, às 23 horas, lá no canal 10. É isso aí, minha gente. Voltamos aí, continuando com o ATM Night Show Podcast. Pra gente é uma satisfação muito grande ter vocês aqui com a gente. Muito obrigado pela sua audiência. E também eu quero deixar aqui que você já marque na sua agenda. Todos os sábados, às 23 horas, tem ATM Night Show Podcast na sua TV 10 e também no YouTube do Atmosfera Jovem. E você fica por dentro de tudo que acontece com a gente através do Instagram. Então você pode me seguir aí, Michel Hoffman F no final ali, e também seguir o Atmosfera Jovem, Atmosfera _ Jovem, e você fica por dentro de tudo que acontece, os nossos encontros, nossos cursos, as coisas que acontecem ali na Igreja Batista Renovada, você acompanha no Instagram, tá bom? E você também, eu convidar você a curtir, a compartilhar esse vídeo, a passar para o maior número de pessoas possíveis. E você também que está nos assistindo aí pela TV, faz uma fotinha, marca a gente, para a gente ganhar aí mais relevância também nas plataformas e essa mensagem chegar ao maior número de pessoas possíveis, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência aí. Eu quero agradecer, aproveitar aqui e já agradecer todos os irmãos que me encontram ali na frente da igreja e falam que estão gostando do programa, que estão achando muito legal, que ficam aguardando o momento de esperar. Alguns ali compram um lanchão, compram ali seu dog, a sua pizza e assistem e come assistindo a gente. A vocês, o meu muito obrigado e que Deus possa continuar abençoando vocês. Você também pode seguir o nosso entrevistado de hoje, que essa entrevista está sendo maravilhosa com o pastor Newton Tuller. É só você chegar no Instagram ali e digitar pastor Newton Tuller com 2 L's no final. Você vai encontrar o pastor ali e seguir ele também, tá bom? Fica aí o convite para vocês. Pastor, continuando a nossa conversa aqui, em 1993, eu acredito, o senhor foi vereador. 94. 94? Aliás, 96. 96. 96. Fui vereador 2 vezes. 2 vezes. Na primeira vez ganhei em primeiro lugar em Maringá, de 420 candidatos, eu ganhei em primeiro lugar. Olha só, foi mais votado. Sem dinheiro, sem nada. O pessoal não acreditava muito em mim, porque eu não podia ser candidato, porque só fui candidato quando meu pai faleceu. Uhum. Porque meu pai tinha sido vereador no estado de São Paulo e ele não queria que eu entrasse na política de jeito nenhum. Sim. Quando papai morreu, eu entrei na política e fui por 2 mandatos. Foi bom enquanto durou. Como que foi essa experiência de vereador para o senhor? Nós tínhamos uma Câmara muito boa. Uhum. Era um pessoal muito, muito bom. Eu me lembro com saudade daquele grupo ali e tal. É certo que o vereador não faz muita coisa, porque... Primeiro que se você não entrar muito no esquema, você não faz muita coisa. E segundo, você pega às vezes você faz um projeto bom, né? Eu tive muitos bons projetos em Maringá, mas o prefeito depois não faz. Não sanciona, não assina? Não, pode até sancionar, assinar, mas depois não põe em prática. Não põe em prática. Então, é uma pena que isso aconteça, não é? E... dali para frente, eu fui uma vez candidato a deputado. Naquele tempo, eu precisaria de mais ou menos 14 mil votos. Eu tive 10.500 votos. Foi muito votado porque eu não tinha dinheiro para ir a Cianorte, né? Eu fui a Cianorte uma vez e ganhei 1.000 votos lá. Olha só. Fui a Londrina uma vez só e ganhei 900 votos. Mas eu não tinha. Naquele tempo foi... uma senhora que ganhou
né? No meu lugar aqui, foi muito bem que ela ganhou para deputada, foi uma bênção, né? E por que o senhor não continuou na carreira política? Não. Eu não gostaria de dizer Deus me livre, né? Mas não. A política hoje está muito difícil, né? Muito difícil hoje a política, porque há uma perseguição muito grande, né? Homens de valores têm sido perseguidos e tal, sem entrar em detalhes neste programa, mas não é fácil ser político no Brasil quando você quer ser um político sério. É muito, muito complicado, né? Sim. Então, eu acho que valeu enquanto durou. Foi bom. Como que nesse tempo que nós estamos vivendo, o senhor falou até que viveu um período da gripe, né? Aqui, gripe chinesa? Não, gripe asiática. A gripe asiática. Como que foi para o senhor esse período que nós passamos aqui de pandemia? Como o senhor encarou esse momento? Pois é, essa pandemia que até hoje a gente não sabe bem como é que ela veio. Surgiu. Há muitas teorias, não é? Mas só que é o seguinte, quando você olha para a Bíblia, e capítulo 24 de Mateus, quando fala sobre os sinais, é um dos meus livros, Sinais da Vinda de Cristo, então ali haverá pestes, né? Então essa é uma das pestes, e essa aí veio com toda a fúria, e é uma peste mundial. Qualquer lugar do mundo, né? Não precisa avião ir lá, não precisa ter contato com ninguém. Ela vai, ninguém sabe como vai. Como vem, né? Como vem. Então, diz que esse vírus não vem pelo ar, vem mais pelo contato, mas como é que pessoas que não tiveram contato com ninguém, de repente são... Uma coisa, eu só sinto que é uma coisa meio até angustiante, mas é uma safra de Deus. Quantos obreiros de Deus, quantas pessoas, quantos queridos nossos, quantos pastores, pastoras, quantos crentes no Senhor Jesus que foram recolhidos agora, não é? Eu acho que Deus está se aproveitando dessa oportunidade para fazer uma grande safra, não é? Mas é tremendo. Graças a Deus pelas vacinas. Eu me vacinei 2 vezes. No começo eu fiquei meio assim arredio, não quero vacinar e tal. Mas a vacina, não foi o diabo que inventou a vacina, não. Essa inteligência que Deus deu ao homem para criar essa vacina, se bem que muita gente está fazendo essa vacina questão política, né? Fazendo política. A gente vê governadores fazendo política em cima disso aí, né? E rios de dinheiro que veio de Brasília para governadores e que ninguém sabe até hoje onde foi parar esse dinheiro, né? Mas, tirando esse lado errado, Deus está dando a graça de que nossa igreja nós não tivemos gente que perdeu a vida por causa da pandemia, né? Nós perdemos algumas pessoas, há poucos dias perdemos uma diaconisa, mas foi por outros motivos, outras enfermidades. Então, o que a gente sabe é que a gente precisa tomar cuidado, né? Por a nossa máscara. Sim, se cuidar. E cuidar. O máximo possível, né, professor? O máximo possível. Não custa fazer uma coisa que é tão pouca, né? Não custa fazer uma coisa que é tão pouca. Eu sou bolsonarista, mas Bolsonaro peca toda vez que não põe a máscara. Exato. Deveria fazer uma coisa tão fácil, né? Se eu pudesse soprar e falar para ele, olha, todo governador na Bíblia tinha um profeta do lado. Sim. Então precisava um profeta para ali, para soprar. O que está faltando é um profeta. No ouvido do Bolsonaro. Eu conheço, mandei há pouco tempo agora meus livros, meus CDs para ele lá, para a esposa dele e tal, que ela é crente, né? E tal. Mas não custa fazer o simples, porque o complicado é mais difícil. É verdade. Então, vamos fazer o simples. Pastor, nesse tempo todo que o senhor está como pastor, como crente, como cristão no geral, o senhor já viveu períodos de avivamento, assim, de experiências, Essa experiência é das melhores para mim. Eu era pastor em Cianorte. E eu era professor do Instituto Bíblico de Cianorte. Pastor Jonathan
né? Ferreira. E eu não cria no batismo com o Espírito Santo. Eu era contra. Sim. Porque de família tradicional, meus avós, meu avô se converteu com 16 anos no Rio de Janeiro. Né? E então, mas um dia no Instituto Bíblico, eu recebi o batismo com o Espírito Santo e foi uma experiência muito linda. E Jonathan era da Igreja Presbiteriana, e eu da Igreja Presbiteriana Independente. E nós começamos a namorar, as igrejas começaram a namorar. Né? E ali, a bem da verdade, que eu falo isso em todo programa que eu posso, ali nasceu o embrião da Igreja Presbiteriana Renovada. E eu fui o primeiro presidente nacional, quando ainda era presbiteriana independente renovada. Depois foi tirado o independente, né? E ficou a Igreja Presbiteriana Renovada, uma igreja querida que eu prego nesse Brasil inteiro, na Igreja Renovada, amo muito a todos eles. Então, mas houve um avivamento tão grande em Cianorte, que vinha gente da Argentina, do Chile, Paraguai. Nós tínhamos ali 5 mil, 10 mil pessoas comendo de graça, 3 dias. 1 mês, 2 meses antes do encontro, nós saímos de caminhão para buscar porco, galinha, arroz, feijão, tudo quanto é lugar ali, para que pudesse fazer. E houve um dia em que a gente pensava que Jesus ia voltar naquele instante, porque até os fogões precisaram ser apagados, as cozinheiras vieram todos para o gramado, e aquilo foi um derramar do Espírito, foi tão grande. E dali, esse avivamento alcançou muitos lugares do Brasil, né? Muitos lugares mesmo. Então, Deus visitou o Brasil, começando de Cianorte naquela ocasião. É certo que o avivamento já teve outros pontos, né? Outros focos, né? Outros focos, né? Mas aquele avivamento daquele tempo, foi 68, 69. Eu fui batizado com o Espírito Santo em 68, né? Jonathan em 67, né? E o Devanir, que hoje é presidente vitalício, meu presidente, né? Ele que hoje é o presidente da Igreja Presbiteriana Renovada, conduz muito bem. Maravilha. Pastor, qual foi o momento mais doloroso da vida do senhor? Eu fui sequestrado em Maringá, né? Para salvar uma criança de 10 anos, né? E eu não posso falar o nome, não devo falar o nome dele aqui, porque hoje ele é dono de uma grande casa de artefatos de luminárias. Agora nós ficamos curiosos, meu Deus do céu. Então, eu naquele tempo, eu orava com o Constantino. O Constantino é o dono da Gol. Constantino é o dono da TCC. E ele me levava lá para orar com os motoristas, com o pessoal dali. Uma vez ele me mandou para Campo Grande para fazer um levantamento de uma situação que estava meio complicada em Campo Grande, porque Campo Grande também é deles. Presidente Prudente, Londrina, muitos lugares são deles. Eles têm dezenas e dezenas de lugares, né? E aconteceu que 2 bandidos entraram numa casa para roubar e saíram correndo e entraram numa outra casa onde eles fizeram um menininho de 10 anos, em Maringá. Em Maringá? Na Vila Operária. Certo. E ali, na Vila Operária, eles entraram numa casa e o Constantino, depois de ver que o bispo tinha ido lá e muita gente tinha ido lá e ninguém conseguia acertar com os bandidos. E ele falou, eu tenho um homem que lida com recuperação de viciados, que ele pode nos ajudar. E a secretária dele me chamou e eu saí com meu filho Jader, que era menininho também, e pensando que era para orar com ele, lá na TCC. Quando cheguei lá, ele falou, não é aqui não. Alguém falou assim, olha, ele está ali em cima numa casa.
Eu tinha passado ali, tinha visto um mundo de polícia, tudo com metralhadora, com tudo. Aí cheguei lá, eles não queriam nem me deixar entrar lá na fita lá, que eles colocaram. Eu disse, não, eles estão me chamando lá. Quando me chamaram lá, estava o juiz de direito, estava todo mundo ali, né? E o delegado, Eiji, que era o delegado daquela época, ele já tinha autorizado quase a metralhar a casa lá para tentar acertar o negócio. Mas quando ele soube, ele era meu amigo, ainda é, e ele falou, não, pastor Nilton, vem aqui. E eu, da janela, gastei mais de 2 horas conversando com os bandidos e me troquei pelo menino. Eu entrei dentro do quarto e eles soltaram o menino. E Caramba. Isso deu páginas e páginas do diário, dos jornais do Paraná e de tudo. Então, foi quando eu saí com eles com o revólver na minha cabeça e eu entrei no carro do pai do menino, uma Brasília. Certo. E eu saí guiando. O senhor dirigindo? E eu dirigindo. Correndo até... passado dos 160, que a Brasília corria 160. Eu fui até lá no quilômetro. Meu Deus. Batido lá. E eu saí daqui e eles queriam me levar para Joinville, no melhor, para Florianópolis. Eles queriam me levar. Mas foi um avião. E era o capitão que estava no avião, que hoje é coronel, né? Muito amigo meu, Coronel Rodrigues, se ele puder me ouvir, um abraço para ele. E ele era capitão naquele tempo, e ele foi no avião. E eles foram me acompanhando. Mas uma hora que eu ia chegando em Campo Mourão, eles falaram, tem polícia aí na frente? Eu disse, tem polícia em Campo Mourão. Então entra no primeiro carreador. Eu entrei para uma outra cidade ali, que é Terra Boa. Terra Boa. Então, foi quando... o avião também fez a curva e eles viram. Mas já estava quase escurecendo. Quando vamos chegando perto de Cianorte, a polícia de Cianorte estava dentro de um canavi, de um cafezal, cheio de metralhadora, e eles não sabiam que não podia, era para deixar o caminho livre, que estavam falando daqui para Curitiba para eu andar livre. E ali é que quase que me mataram. Mais tarde, o secretário de segurança daqui de Maringá, que estava em Curitiba, eles disseram, aqueles policiais de Cianorte quase mataram você. Porque eu entrei no carreador e eu consegui falar com os 2 bandidos. Um chamava Milton. Olha, se vocês são viciados, eu trabalho com recuperação, posso ajudar vocês e tal. Dei meu cartão de visita para eles. E correndo que nem louco. Numa curva daqui para Campo Mourão, iam 2 caminhões na minha frente e de lá vinha uma carreta, quase que nós nos pegamos ali. Mas, encurtando a conversa, quando eu chego em Cianorte, eu consegui que os 2 pulassem. E o último, quando pulou, o Milton, quando ele pulou com o revólver e o revólver disparou contra o carro. Meu Deus. E graças a Deus não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Então, quando eu chego lá embaixo, tinha uns lavradores lá embaixo, eram quase 6 horas, tinham voltado da roça. E aí que vem os policiais de Cianorte. E quando eu estava num calçãozinho de criança, que eles me deixaram só com calçãozinho. E eu enfiei a minha mão assim para tirar o meu documento. Eles pensaram que eu estava pegando alguma arma. E eles deram um tiro em volta de mim no chão. Meu Deus. Muito tiro, muito tiro. E quando foi que um policial puxou o gatilho da metralhadora e a metralhadora enguiçou e não saiu o tiro. Isso eu soube depois. E quando acabou tudo ali, junto com os policiais de Cianorte vinha um antigo delegado. Como eu tinha sido pastor em Cianorte, era o mesmo delegado. Ele falou, aquele ali é o pastor Nilton, pastor Nilton. E lá no avião, um microfone, lá um alto-falante. Não atire, não atire, não atire. Avisando, alertando para não atirar. Não atire, mas já tinha atirado. Já tinha. Aí eu virei, aí naquela hora você vira herói, né? E quando todo mundo queria me trazer para Maringá, não é? Os policiais. E aí, dentro do carro, eu escutei o sargento falar assim, olha, eu tenho tantos anos de
de polícia, eu nunca ouvi falar que metralhadora mascasse. Meu Deus. Eu não ouvi aquilo, não sabia nada e tal. Quando, uns 10, 15, 20 dias depois, eu fui a Curitiba e visitando o secretário de Segurança, ele falou o seguinte, até tem o nome de uma avenida aqui, com o nome desse secretário. E ele falou assim, sabe, eu sou ateu, eu não creio em Deus. Mas se Deus existe, você é assim com o homem lá. Porque aquele policial puxou a metralhadora no gatilho e Não saiu. não saiu o tiro. Meu Deus. Aí que quase que eu senti mal, foi naquela hora ali que me veio um negócio assim, falei, meu Deus. Né? Mas é uma história. Que história incrível. Hoje ele é Incrível. casado, esse rapazinho de 10 anos, ele é O casado. senhor tem contato com ele? Sempre. Sempre? Quando eu vou na loja dele Nossa, que legal. comprar alguma coisa na loja dele, ele tem uma das maiores lojas aqui de Maringá. Nossa, que legal. Que história. Pastor, como então nós falamos do momento mais complicado, mais triste da sua vida, mais situação mais dolorosa, mas e um momento mais feliz? Um momento assim que, poxa, que coisa maravilhosa. O senhor gosta de relembrar? Quando eu casei com a dona Regina. Olha! Chovia muito, chovia muito, 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 não é? E Regina, minha rainha, né? Eu fiquei esperando ela dentro da igreja umas 2 horas e a chuva não passava. E eu tinha molhado meu terno com medo que o terno encolhesse, né? E o pastor dizia assim, rapaz, até Deus está contra esse casamento seu, porque está chovendo muito. Mas ela estava do outro lado da rua e não podia passar por causa da enxurrada. Em Arapongas, né? E de Regina ganhamos Jader, Newton, Vanessa, que hoje é pastora, né? Meus filhos também são vocacionados, e Chiquinha, que se parece muito com a Priscila. Com a Priscila. Né? E então eu já tenho 3 bisnetos, está chegando mais uma aí, e foi um tempo maravilhoso. Porque quando cheguei do Rio de Janeiro, o seminarista é meio danado, né? Namora muito. Sim. E eu estava cansado. Então eu cantando em Arapongas, com violão, e cantando, neste mundo aterrador, se eu cair, ninguém se importa. E ela estava de amarelo lá no meio do povo, e ela disse para a coleguinha, se ele cair, eu vou lá e cato. E catou. Muito boa. E catou. Mas acontece, ela era noiva. E na porta da igreja, agora? na porta da igreja, quando apareceu aquele patrimônio assim de amarelo, Que patrimônio. né? Eu fiquei assim e tal. Aí falei para ela, eu queria tomar café na sua casa. Assim, sem saber nada, né? Meu Deus. Predestinado. Né? Predestinado. Eu queria tomar café na sua casa. Pode ir. Seu pai não é brabo? Não, meu pai é esse aqui, um mineirão alto. Mineiro gostou mais de mim do que ela. Meu Deus. E eu fui na quarta-feira para lá e ela não voltava para dentro de casa. Ela tinha saído, não voltava, e ele dando biscoitinho. E mineiro tem muito Comida, trem. muita coisa, Muita né? trem para comida e tal. Mas ela estava namorando no portão. E foi o último dia que ela namorou aquele rapaz, e dali para frente... O senhor estava lá dentro, deixa eu entender essa história. O senhor estava lá dentro da casa, comendo com o pai... E ela no portão. E ela no portão, namorando. E o senhor lá esperando. E eu esperando. E eu tinha que chegar 10 horas no seminário, porque eu era seminarista, né? Então... Mas aí, dali para frente. Por isso, às vezes, quando ela fica meio nervosinha, eu canto, se eu cair, ninguém se importa. Aí ela fala, bobo. Cara, que história legal. Você viu? Ó, persistência, gente. Tem que ser persistente ali, ó. Tem que ser persistente. Que maravilha. Que história massa pra caramba. O pessoal deve estar se divertindo agora. Pastor, a gente está caminhando para o final, infelizmente. Eu teria muitas perguntas aqui, mas vamos deixar para um repeteco aí para o senhor voltar mais uma vez. Se você quiser. Mas olha só, depois de tanta experiência, de tanta vivência com Deus, o senhor ainda tem sonhos, objetivos que o senhor ainda não alcançou? Eu já fui convidado outra vez para ir à Coreia, não tenho vontade de ir. 5 vezes eu fui para Israel, também eu acho que a minha cota já foi. E eu ainda tenho um sonho de voltar ainda às minhas origens em
na Suíça. Tem uma cidadezinha pequenininha chamada Cidade dos Tuller, né? Perto de Friburgo. Já fui 2 vezes lá. Eu ainda tinha vontade de dar mais uma chegada na Suíça. Não sei se é de Deus. Eu estou me preparando também para o arrebatamento, não sei qual que é a hora que vem, isso que acontece. Mas sempre a gente tem sonhos, né? A gente tem sonhos ainda. Meus filhos já foram separados uma ocasião, eu estou esperando uma hora dessa que eles vão me substituir, não é? Vanessa está muito bem na segunda igreja em Maringá, na segunda igreja Molive. Então, os meus sonhos, eu ainda vou escrever. Esta semana atrasada, eu gravei mais meu último CD agora. Último CD? Né? Só com hinos meus. Eu já tenho 1º e 2º volume, Hinos que Deus me deu. Olha só. Né? Então, eu na Itália ouvi um hino lá, fiquei impressionado com aquele hino, mas não foi ouvir uma vez só. Mas quando eu estava no avião, tive uma crise de choro. E me veio aquela música assim, e aí eu fiz uma versão. Andava eu sozinho junto ao mar, e de repente um homem me chamou. Olhei então para ver quem me falava, e o rosto deste homem então brilhou. Era Jesus, o Salvador, e ali por diante. E nasceu essa versão desse hino italiano. Maravilha. Pastor, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, infelizmente, com certeza nós temos milhares de pessoas que estão nos vendo agora e também milhares de jovens que são vocacionados para o ministério, estão iniciando a sua caminhada no ministério, assim como eu. E qual é o conselho do Senhor para esses jovens vocacionados, esses jovens pastores que estão nos vendo? 3 coisas. Uma é saber o chamado de Deus. Quando você é chamado, você não vai dar certo nada de que você queira fazer depois. Claro, você pode ser um advogado, um médico e pastor, um médico e missionário, você pode ser e tal. Mas o chamado de Deus é prioritário. Então, primeira coisa é um chamado de Deus. Segundo, uma vontade pessoal. Eu, quando fui para ser pastor, foi feita uma votação no presbitério. E eu votei para mim mesmo. E depois alguém falou, mas teve 100% de voto, você votou para você mesmo? E eu disse, o camarada que mais acredita que eu devo ser pastor sou eu. Meu Deus. E aí a Bíblia me diz o seguinte, aquele que aspira o episcopado, boa obra, boa coisa, boa obra, excelente coisa aspira. Então a primeira coisa que você tem que saber é que você quer ser. E se você quer ser, você vai lutar para isso, como eu lutei desde criancinha até um dia quando me puseram o óleo na minha cabeça, eu me tornei pastor. E em terceiro lugar, que você está com o livro na mão, procurar a vontade de Deus. A vontade de Deus, Michel, deve ser o arroz e feijão de todo dia. Porque a vontade... Eu sou pescador. Eu, quando vou pregar em Rondônia, eu prego 3 dias e pesco 3 dias. Pego mais 3 dias, pesco mais 3 dias. Sim. Mas uma vez aconteceu uma coisa sobre a vontade de Deus. Eu estava com muita vontade de pescar e fazia muito tempo que eu não pescava. Eu falei para minha esposa, arrume a minha matula aí, minhas coisas, que eu vou pescar. Quando eu saio de casa para ir ao banco, pegar um dinheiro para a minha pescaria, que eu ia passar uns 3 dias, Deus falou comigo, não vai. E eu quis, então, falar com Deus. Deus, me deixa aí. Lá na beira do rio eu vou orar bastante, eu vou ler a Bíblia, mas o que eu queria mesmo é pescar dourado e pintado. Queria. Mas Deus falava no meu coração, não vai. E eu entrei no banco. Naquele tempo era o Banco Noroeste, na Avenida Brasil. Eu entrei ali, peguei um dinheiro. Quando eu saí assim, na Avenida Brasil, né? Quando eu saí assim, eu perguntei para Deus, Senhor, o Senhor não quer mesmo que eu vá? Rapaz, eu dei um tropeção em mim mesmo, eu tropecei em mim mesmo, eu mandei a cara no chão, eu me esfolhei os braços, parecia que eu tinha tido uma trombada de bicicleta. E sabe, 60% das pessoas em Maringá me conhecem. E eu conheço 40%. Então, se cruzar isso, dá muita gente, não é? Muita gente. Aí
veio todo mundo correndo. Pastor, você está pegando tatu, pastor? Você está caído aí e tal. E eu me levantei assim, mas todo relado. E eu falei, não, estou tudo bem, mas bem nada. Eu estava muito machucado. Quando eu entrei no carro assim, Deus falou, está bom ou quer mais? Eu falei, não, está ótimo, Senhor, está bom. Aí cheguei em casa e falei, Regina, eu não vou pescar mais. Por que, bem? Por que não? É porque não? É porque eu sabia que se eu fosse, não adiantaria nada. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Sim. Os aguilhões, quando eram presos, eles enchiam de flechas assim, de coisa, e você tinha que ficar ali, não podia bater, que senão você bate nos aguilhões. Sim. Dura para ti. Então, primeira coisa, conhecer o chamado de Deus. Se não for chamado, vai vender pipoca na frente da igreja, que é melhor. Não vai ser obreiro sem ser chamado. Sim. Segundo, você precisa acreditar em você mesmo, aspirar esse ministério. Eu quero ser obreiro. Amém. Em terceiro lugar, põe meta na sua vida, conhecer a vontade de Deus. Pastor, que conselho maravilhoso que o senhor deu para nós aqui. Para a gente caminhar para o fim, onde o pessoal encontra os materiais do senhor? Tanto livro... Nas livrarias de Maringá não estão à venda, não. Mas se me telefonar, né? Aí o senhor consegue ter acesso. Eu tenho meu telefone. CDs o senhor também tem lá? Eu gravei, entre mensagens e louvor, eu gravei 45 CDs. Meu DVDs, Deus, olha aí, Jesus amado. E pendrives e tal. Eu tenho 9 livros sobre escatologia, né? Desde Daniel, desde as dispensações, sinais, o anticristo, tantas coisas, né? Mas se eu posso dar meu telefone, pode, se o senhor sentir à vontade, pode passar 44, né? 999 44 1708. Vou repetir. 999 44 1708. Mandar um abraço para todos que nos tiveram a paciência de estar conosco aqui, neste programa, que para mim foi uma bênção muito grande. Estar com você foi gratificante para mim. Conhecê-lo, conhecer a sua equipe, né? A Priscila, que esteve comigo, falando comigo, e hoje me orientando para que eu não faltasse, eu estou aqui. Então, e me dispor, quando você precisar de mim, você vem. Eu sempre costumo dizer que eu não sou um pastor pregador, eu sou um contador de histórias. Não é? Histórias da minha vida. Né? Eu tenho ainda, quando você falou de projetos, eu ainda tenho um projeto de escrever um pouco sobre as ilustrações de onde eu passei, as minhas viagens e as minhas vitórias, as minhas derrotas. Ainda colocar isso aí num livro que poderá servir para os filhos e para mais alguém, né? Então, um grande abraço para todas as pessoas que estiveram conosco neste momento tão precioso para mim. E um grande abraço para você e para a sua equipe. Obrigado. Pastor, muito obrigado. Para mim foi uma satisfação muito grande receber o senhor aqui. Obrigado pelo livro. Vai ser maravilhoso. Vou ler ainda essa semana, se Deus quiser. Vou terminar ainda essa semana ainda, porque eu quero saber muito dessa história aqui. Também, se o senhor for lançar um livro novo, o senhor pode procurar a gente, que a gente quer que o senhor lance aqui, viu? Muito obrigado mesmo pela atenção do senhor, pela disposição do senhor em nos atender. Que a atmosfera toda, a Igreja Batista Renovada ama muito o Senhor e foi uma satisfação imensa. E para a gente encerrar aqui, gente, a nossa conversa com o pastor Newton Tuller, eu quero convidar ele para cantar mais um pouquinho para a gente aqui e a gente finalizar, tá bom? Deus abençoe vocês, fica com Deus. E pastor Newton Tuller, por gentileza, encerra com a gente em canto. Eu quero cantar um hino. Quem é este? Quem é este que cura os enfermos sem cobrar consulta? Amém. Quem é este homem importante que a todos escuta? Esse hino de Nelson Ned, eu gosto muito. E nós poderemos cantar agora.
este que cura os enfermos sem cobrar consulta? Quem é este homem importante que a todos escuta? Quem é este que alivia o fardo do velho cansado? Quem é este que quer as crianças sempre do seu lado? Quem é este que de madrugada socorre aflitos? Lá nos hospitais e prisões ele atende os seus gritos, que consola os que estão nos asilos e nos leprosários. Quem é este que liberta os drogados sem cobrar honorários? É o homem das mãos perfuradas que está por aqui, está aí também, operando milagres tão grandes como eu nunca vi. Ele tem a espada de fogo que transforma as trevas em luz. O homem das mãos perfuradas se chama Jesus. Quem é este que, apesar de ter toda a honra e a glória, visitou minha casa e mudou toda a minha história? Quem é este que salva, perdoa os arrependidos, cicatriza as feridas da alma, levanta os caídos? Quem é este que é homem e é Deus, que é Deus e é homem, que resolve os problemas quando eles quase nos consomem? Quem é esse que enriquece os pobres e ensina os doutores? E por ter triunfado da morte é o Senhor dos senhores. É o homem das mãos perfuradas que está por aqui. Ele está aí, operando milagres tão grandes como eu nunca vi. Ele tem a espada de fogo que transforma as trevas em luz. O homem das mãos perfuradas se chama Jesus. Cante comigo. É o homem das mãos perfuradas que está por aqui e por aí também, operando milagres tão grandes como eu nunca vi. Ele tem a espada de fogo, ele tem a espada de fogo que transforma as trevas em luz. O homem das mãos perfuradas se chama Jesus. Cante pela terceira vez. É o homem das mãos perfuradas que está por aqui, operando milagres tão grandes como eu nunca vi. Ele tem a espada de fogo que transforma as trevas em luz. O homem das mãos perfuradas se chama Jesus. Cante pela última vez. É o homem das mãos perfuradas que está por aqui. Cante comigo, Miquel. Operando milagres tão grandes como eu nunca vi. Ele tem a espada de fogo que transforma as trevas em luz. O homem das mãos perfuradas se chama Jesus.
minha gente. Muito obrigado, pastor Newton Tuller. Deus abençoe vocês que nos acompanharam aí. Fique com Deus. E até mais aí. A gente se encontra em qualquer momento aí da vida. Obrigado, maestro. Isso mesmo. Me ajuda nos créditos final. Deus abençoe vocês. Até mais. Um beijo. Um abraço. Falou. Fica com Deus. Até mais. Valeu. Aí, solta aí, maestro. Pode soltar, maestro. Principalmente os jovens que estão nos assistindo, a conhecer. Voltamos aí, continuando com o ATM Night Show Podcast. Pra gente, a qualquer momento aí da vida. Obrigado, maestro. Isso mesmo. Me ajuda nos créditos final.